Você já ouviu falar em sete raios divinos? Vamos entender o que são essas energias primordiais do universo. Na verdade, tudo que existe é composto por sete raios. Sete raios é um termo utilizado na teosofia, o antigo ocultismo, que hoje é um conhecimento aberto. O que muita gente não sabe, e que a visão universalista da espiritualidade nos permite entender, é que esses sete raios compõem 100% do que existe, em todas as dimensões, em todas as energias. Na verdade, são sete aspectos da energia de Deus ou do divino. Entendendo Deus como o todo. Deus é a totalidade. Aqui eu não falo de um Deus único, externo e superior. Não, não é a visão das religiões. Aqui eu falo de Deus como o budismo, por exemplo, compreende. Deus é a totalidade. Como o xamanismo também diz, da mesma forma, somos pertencentes ao divino. Como tudo que existe, as estrelas, o planeta, toda a natureza do planeta, da qual nós fazemos parte. Portanto, não há nada fora de Deus e não há nada fora dos sete raios. Olha que interessante, os sete raios eles também podem ser comparados aos sete orixás principais, que é uma linguagem da mitologia africana. Poderia comparar com qualquer outra mitologia, pego apenas a mitologia africana, muito presente aqui no Brasil, como um exemplo. Na verdade, é uma energia divina ou um raio divino, é uma qualidade de Deus. Importante observar é que quando nós olhamos para as diferenças de tipos de pedras no reino mineral, tem a ver com sete raios. Ou quando observamos as diferentes espécies vegetais ou animais, também tem a ver com sete raios. E no caso do ser humano, no reino hominal, que é o reino de mulheres e homens, também temos diferenças, mesmo sendo da mesma espécie, nós temos personalidades diferentes. Isso tem a ver com sete raios. Então, pode-se dizer que na condição humana, os sete raios nos dizem muito sobre a nossa personalidade inata, que trazemos de outras encarnações, ou seja, nós talhamos ou trabalhamos os aprendizados, não é? Ligados a cada um dos sete raios por muitas e muitas encarnações. Isso determina na vida atual o seu raio principal, que é aquela marca principal da tua personalidade essencial, o teu raio de missão, que é um desafio principal da encarnação atual, e o teu raio cíclico, que ocupa alguns anos, de modo variável, 3, 4, 5, 6 anos, e muda de tempos em tempos, portanto, durante a vida, o que determina determinadas tarefas focadas em egrégoras, em experiências que passam. Sabe quando você nota que na tua vida, de repente, muda tudo? Trabalho, relacionamentos sociais, a maior parte das coisas se renovam? Exatamente porque você mudou de ciclo, mudou o raio cíclico, compreendeu? Então, é muito interessante para o autoconhecimento espiritual e até psicológico compreendermos a teoria dos sete raios. Vamos lá falar um pouquinho de cada um deles? E aí você vai analisando qual é o mais marcante para você. Qual será seu raio raiz, sua essência? Qual será seu raio de missão, tua principal tarefa nessa vida? E qual será seu raio cíclico, o atual momento que você vive? Bom, primeiro raio é o raio azul, é o raio do poder, da coragem, sempre observando que os raios têm qualidades positivas e defeitos. Defeitos é quando dizemos que a energia está excessiva, ela está ainda desorganizada ou desequilibrada, e aí você pode obter alguns problemas kármicos com isso. Então, também está dentro dos seus propósitos nessa vida atual equilibrar esse excesso das tuas energias principais. O raio azul, voltando a ele, no sentido positivo, é o raio da coragem, do poder, da liderança, do governo. São pessoas ativas, práticas, dinâmicas, atiradas. Agora, no negativo, se tornam impulsivas, às vezes agressivas, dominadoras, autoritárias. Entende o excesso? Então, na verdade, qualidade e defeito são muito próximos. É preciso alcançar o equilíbrio. O segundo raio é o amarelo dourado, o raio da sabedoria. É o raio do discernimento, da lucidez, de pessoas de boa memória, concentração, atenção, senso lógico. Mas no negativo ficam muito teóricas, ficam muito só racionais, muita informação, pouca ação.
O terceiro raio é a luz rosa. Representa, no sentido positivo, pessoas empatas, têm muita empatia, compreendem muito o próximo, são muito alegres, muito afetuosas, cativantes emocionalmente, acolhedoras. São pessoas que trazem aquele sentimento familiar mesmo, porque são de promover muita união. No negativo, tornam-se pessoas hipersensíveis, medrosas, dramáticas, às vezes manipuladoras emocionais e chantagistas emocionais. O quarto raio é o raio branco, né? E o raio branco é o raio da criatividade, da ascensão espiritual e profissional ou material de um modo geral. O raio branco, ele representa o progresso, sempre o progresso. Só que, no sentido positivo, são pessoas criativas, intuitivas, né? Que transformam a realidade sempre para melhor, buscando esse progresso tanto no campo material quanto espiritual. No sentido negativo, são pessoas muito criativas, mas dispersivas, não se aprofundam, não se enraizam, começam algo, se apaixonam por um trabalho ou por uma pessoa e não dão aprofundamento àquela relação profissional ou até amorosa. São pessoas, portanto, que se frustram, porque têm dificuldade de lidar com a rotina, têm dificuldade de lidar com o dia a dia. Quinto raio é o raio verde, o raio da verdade, da justiça e da cura. E tem uma ligação muito bonita entre esses conceitos. Por que o raio da verdade é o raio da cura? Porque a verdade representa a essência e a cura é a retomada da essência. Até mesmo quando falamos de um órgão físico, né? O órgão curado é o órgão que volta para sua função essencial. Então, verdade e cura estão totalmente ligadas, por isso que é uma energia usada na cura espiritual, mas ela também é usada de modo geral na busca da verdade da vida, do sentido da vida, rege a filosofia, por exemplo, que é a busca da verdadeira intenção na vida, né? O verdadeiro sentido de vida. No positivo é isso, são pessoas muito confiáveis, muito transparentes, muito verdadeiras. No negativo, são donos da verdade e querem, às vezes, julgar todo mundo, né? São juízes e podem ser até punitivos e cruéis. O sexto raio é o raio rubi, o vermelho rubi. No positivo é o raio da fé, é o raio da devoção, é o raio do idealismo, de que busca um mundo igualitário, um mundo onde todos se deem as mãos, né? E contribuam para a evolução humana. No sentido negativo, são pessoas que tornam a fé fanatismo. E esse idealismo vira utopia. As pessoas não pisam na realidade, não olham para os problemas reais, querem que todos se deem bem a qualquer custo e não param para ver as injustiças e diferenças. Então, o raio rubi, como todos, né, tem no seu lado positivo a fé, no negativo o fanatismo. E, por fim, o raio violeta, o sétimo raio, o raio da transformação ou transmutação. No sentido positivo, são pessoas exatamente que têm esse poder de mudança. Não querem nada parado, antigo, velho, preso ao passado. São desapegados por isso mesmo. E têm muita facilidade de chegar no ambiente profissional ou social e falar, olha, vamos mudar isso aqui, vamos romper com a negatividade, com qualquer coisa aqui que esteja bloqueando, né, o caminho da evolução. Por outro lado, no negativo, tornam-se pessoas distantes, né? O medo do envolvimento, que é o desapego excessivo, gera nessas pessoas um individualismo, uma distância, uma postura meio fria até, muito fechados, um ar de mistério que acaba criando um distanciamento emocional afetivo. E aí, qual é teu raio de missão? Qual é teu raio essencial, principal? E qual é o teu raio cíclico? Legal, né? Esse autoconhecimento é muito interessante pelo viés dos 7 raios e permite você conhecer pessoas da tua família, do teu convívio próximo. Isso tudo pode ajudar muito a entender o porquê estamos próximos dessas pessoas. Qual é a lição kármica a ser aprendida? Ok? Até a próxima.